Minhas amigas, meus amigos, retornamos às nossas atividades, agora trazendo a segunda palestra da parte da tarde, celebrando o nosso 12º Seminário de Atualização Espírita, o sentido da vida, o tema deste ano, uma organização do NEAM, Grupo Espírita Aristides Monteiro. Eu vou convidar a nossa palestrante da tarde, a Cristiana Neri. Cristiana, ela é trabalhadora do Grupo Espírita Nina no Aroeira e ela está sempre conosco também no NEAM, ajudando-nos com suas palestras, edificando-nos com seus aprendizados e experiências. Chamar a Cristiana para que ela venha interagir conosco e que possamos dar continuidade neste nosso seminário, que esse ano está formidável. Todos os anos são excelentes, puxamos sempre, temas que são fundamentais para a nossa evolução. Aguardando a Cristiana, lembrando a todos que as palestras estão sendo gravadas e que possamos depois assistir, rever, curtir tudo que está sendo passado. Desde o horário da manhã, tivemos as primeiras palestras e agora, a parte da tarde, a nossa parte final, com a Cristiana agora. Deixa eu ver se ela já está. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la aqui. A Cristiana. Deixa eu ver se eu consigo chamar a Cristiana, se ela já está aqui conosco. Chamando a Cristiana, aqui pelo Instagram. Cristiana, enviando o convite. Interação com Cristiana, que vai nos abrilhantar nessa parte do vídeo. Olá, Cristiana aí conosco. Olá. Olá, Cristiana, seja muito bem-vinda a celebrando essa ocasião tão importante para o NEAM, na data de hoje especificamente. Você é muito bem-vinda, todos que fazem a comunidade espírita, que fazem a casa, sinta-se abraçada e agradecemos imensamente a tua participação. E nós também agradecemos, sempre o convite que essa casa nos faz anualmente para a gente poder participar desse seminário. A gente agradece imensamente, a lembrança do nosso nome. E principalmente nesse dia realmente tão especial, que é a comemoração do aniversário de Kardec, Então, é realmente uma honra a gente estar acompanhando o seminário desde manhã e transmitindo e retransmitindo ele nas nossas redes sociais também, porque a gente entende que essa é a verdadeira caridade que a gente pode fazer com relação à doutrina, como dizia o nosso codificador. Divulgá-la é o nosso maior desafio, e a nossa maior honra. E falarmos desse tema, que foi um tema verdadeiramente inspirado, que o pessoal recebeu da espiritualidade, porque nesse ano, com essas dificuldades todas que estamos passando, esse sentido da vida, buscarmos o sentido da vida. E é um chamamento do Mestre a todos nós desde que ele esteve conosco. E estarmos aqui para falar desse tema dos desafios da vida. Isso. Mas quem de nós não tem? Exato. Só vou pedir para que possamos fazer a nossa prece inicial e aproveitar todos os momentos junto a você. Então, vamos só dar início à prece, com certeza, o nosso pensamento a Jesus, rogando que essa continuidade flua
com toda a vibração de amor, com toda a mente e o coração aberto, receptivo a tudo que a nossa irmã vai nos passar. Obrigada a esta oportunidade, obrigada por tudo que tem feito por nós. Vamos, assim, neste momento, passar a palavra para que Cristiana faça a sua explanação. Que assim seja. Com você, que assim Cristiana. seja. Muito obrigado. Estarmos a falar dos desafios da vida, né? Quando a gente pensa nessa questão, nós imaginamos que nenhum de nós vive a sua existência sem passar por nenhum desafio. É inerente ao ser diante da nossa criação e daquilo que somos chamados pelo Mestre para o nosso galgar evolutivo. Então, crescer, evoluir, se melhorar, dói. Exato. E são esses os maiores desafios do ser humano. E hoje, nesse período, nesse tempo em que a humanidade se encontra, passando por todos esses enfrentamentos íntimos e enfrentamentos externos, que vem chamar-nos a atenção a este verdadeiro sentido da vida e aos desafios e a forma como enfrentá-los. Porque nós precisamos lembrar da bem-aventurança que o Mestre nos traz no Sermão da Montanha, quando ele diz: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Ele não diz que vai carregar o nosso fardo, ele não diz que nós não vamos passar por aflições na vida, mas ele nos diz que com ele o jugo é leve e o fardo suave. Né? Por quê? Porque estarmos com os ensinamentos de Jesus em nossos corações nos é um presente para a fortaleza íntima e moral do ser. Quando nós passamos por dificuldades em nossas vidas, mas temos o entendimento desse evangelho que ele veio nos trazer há mais de 2000 anos, onde ele mesmo nos prometeu que não nos deixaria órfãos, que nos remeteria o Espírito de verdade, que nos revelaria as coisas do Pai, ao qual nós, na época dele, ainda não estávamos em condições de compreender. E eu acho tão interessante, porque diante de todas as questões das nossas vidas atuais, ainda há pessoas que acreditam que o Evangelho de Jesus está ultrapassado. E eu fico a me questionar sobre essas informações, porque eu me sinto tão ainda infantil e ainda precisando compreender tanto as palavras dele. Porque quando nós vamos estudar o seu Evangelho, nós vamos perceber que o desafio daquele Espírito ao vir estar conosco, para nos chamar a atenção do sentido real da vida, chamarmos a atenção de que nós estávamos nos desviando da lei divina e natural, que não tínhamos entendido bem a mensagem quando ela veio trazida pelo Decálogo, através da primeira escrita direta entregue a Moisés. E quando ela foi entregue ao Mestre, mostrada o que dizes dos 10 mandamentos, Jesus nos chama a atenção. Porque ele diz que daqueles 10 mandamentos ele só via 2. Amarás o teu Deus de toda a tua alma e de todo o teu espírito e ao próximo como a ti mesmo. E quando a gente repensa e vai na profundidade dessa palavra, a gente compreende que o nosso verdadeiro desafio de vida
é entendermos esse amor que ele vem nos convidar a exercer, quando ele também nos asseverou que ainda acrescentaria outro mandamento. Amarás uns aos outros assim como eu vos amei. E que no próprio Sermão da Montanha ele complementa: aprendestes e ouvistes falar até hoje que deveis amar ao teu próximo. Porém, eu vos digo que deves amar aos teus inimigos. Então, a gente começa a olhar que qual o chamado mais desafiador da criatura humana que o Mestre constantemente nos fazia pensar, senão o amar. Amar, mas o amor amplo. Não este amor que nós aprendemos ainda infantil, o amor do qual nós imaginamos que temos uns para com os outros, mas que é aquele amor ainda do apego, do meu. Quando nós nos relacionamos com o outro, normalmente o amor que nós falamos, eu te amo, mas tu me ama também, né? Porque se tu não me amar, aí eu já vou repensar se eu for te amar. E Jesus, ele nos convida a amar indistintamente do sentimento do outro. Porque eu amo. Se o outro não me ama, é uma decisão dele, porque o amor não se impõe, o amor se sente, se vivencia. É algo que você não pode fazer com que o outro seja compilado a sentir por você. Não. Porque amar é um desprendimento pessoal. E o amor que a gente entende mais próximo desse amor que Jesus nos convida a exercermos uns para com os outros é o amor de mãe. Porque quando nós somos mãe, nós compreendemos que, sabe, não cabe mais dentro de nós. É um sentimento tão grande. É algo tão profundo, tão além da nossa própria compreensão. Nós damos a nossa vida pelos nossos filhos. E muitas vezes esse amor, que é uma aproximação do amor de Deus por nós, precisa ser olhado de forma criteriosa para não virar um amor doentio. Um amor de sobrepujar o outro, de querer impor ao outro, porque é seu filho, ele tem que fazer o que você deseja. E não viver a vida dele com um sentido, porque nós temos os nossos filhos, que é um empréstimo divino, do qual nós daremos conta da educação que nós dermos a eles. Mas as decisões de vida de cada um é pessoal, intransferível. Nós não podemos obrigá-los a viver a vida que nós queremos. Não, porque a vida é deles. Eles têm que escolher e tomar as suas decisões, porque na medida em que nós interferimos em suas escolhas, nós somos corresponsáveis pelo que der de bom ou que não der tão positivo assim. Mas nós não tivemos a nossa opção, as nossas decisões nós não tomamos. Por que queremos impor aos nossos escolher o que nós queremos? Então é esse desafio que o Mestre nos convida a entendermos este amor que somos chamados a ter uns aos outros. E o primeiro exercício desse amor divino é com os nossos filhos. E precisamos aprender a amar desprendendo-nos deles. Permitir-nos viver a sua vida e fazer as suas escolhas. É fácil? Não. Por quê? Porque nós
não queremos ver os nossos filhos sofrerem. Quando algo dá errado para eles, aquilo nos fere no íntimo do ser. E o ditado popular diz: quem adoça a boca do meu filho, a minha lambuza, não é assim? Que se diz o ditado popular? Porque quando as pessoas fazem o bem aos nossos filhos, nos é prazeroso. E muitas vezes, quando as pessoas agridem os nossos filhos, a nós ferem como um punhal, porque é parte de nós. E aí a gente, botando o paralelo em relação a esse sentimento, o mestre nos convida a ter esse mesmo sentimento de zelo, de amor, de carinho para com todos. Para com todos indistintamente, inclusive para aqueles que nos fazem o mal. Para os nossos inimigos. Os que nos desejam todo o mal. E aí a gente reflete, porque é um desafio imenso. Porque o nosso grande desafio é enfrentarmos não só os inimigos que estão lá fora, mas o maior inimigo que existe de cada um de nós, que somos nós mesmos. Nós somos aqueles que muitas vezes nos sabotamos. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, Kardec questiona os Espíritos assim: qual o meio prático e eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? E aí os Espíritos respondem: um velho sábio vos diz, conhece a ti mesmo. Por isso que a doutrina dos Espíritos nos convida à famosa reforma íntima. Porque é o trabalho dessa reforma íntima que vai fazer com que nós possamos compreender quem nós somos. Podemos buscar dentro de cada um de nós as nossas imperfeições morais e trabalhar em nós esses sentimentos que ainda nos puxam para baixo, ainda nos atrapalham no nosso progresso moral, para que nós possamos exercer esse desafio chamado do mestre do amor ao inimigo. Porque quando nós começarmos a olhar as nossas imperfeições com um olhar mais brando, mais tranquilo, nós vamos compreender que, como espíritos ainda imperfeitos, estamos em construção. E que as nossas dificuldades morais são naturais diante do processo evolutivo que nós estamos passando. Se tornará mais fácil para nós vencermos aquelas questões íntimas mais difíceis, das quais nós nos questionamos por que ainda sentimos aquilo por determinada pessoa, por que ainda temos desejos íntimos um pouco animalizados, por que ainda nos comprazemos em falar mal da vida alheia, por que ainda, quando somos prejudicados por alguém, desejamos que ele receba a retribuição daquilo que nos fez, mas não conforme a lei divina, conforme o nosso desejo de punição para com o outro. E aí a gente começa a entender que a misericórdia divina nos chama a atenção para entendermos que a lei divina não é punitiva, como nós fomos ensinados por milhares de séculos, que nós temos que pagar, que nós temos que sofrer. E Deus não nos pede nada disso. Ele só nos convida a esse exercício de amar, que é o maior e o verdadeiro desafio da vida humana. Porque quando nós amamos, nós não vamos roubar o outro. Quando nós amamos, nós não vamos trair o outro. Quando nós amamos, nós vamos desejar que todos tenham um abrigo para poder
Descansar o seu corpo na noite fria. Quando nós aprendermos a nos amar, nós vamos entender que todos merecem ter o alimento em sua mesa. Que todos têm o mesmo direito de ter o agasalho para cobrir o seu corpo. Que todos somos irmãos. E como o próprio mestre nos asseverou, nenhuma das ovelhas que o Pai confiou estaria perdida. Eu sou uma delas, você também. Aqueles que estão nos ouvindo também. Então, por mais que nós tenhamos nossas dificuldades morais, ele nos asseverou que nós não estamos perdidos. E aí, quando nós analisamos a vida neste sentido, nós começamos a apacentar os nossos corações diante das situações que nós estamos vivenciando hoje. E não vamos nos permitir entrar nessa zona de medo e de distúrbio emocional que tem levado o homem ao pânico descontrolado perante a questão da pandemia. Porque nós vamos entender que nada está fora do lugar, que neste planeta tem um governador, que neste barco tem um mestre chamado Jesus e que ele está no meio. E aí nós precisamos buscar o quê, gente? O Evangelho. Nós precisamos buscar a codificação. Nossas irmãs, pela manhã, trouxeram vários livros para chamar a atenção do público para buscar as orientações. Mas eu queria apresentar ao público alguns livros que são muito importantes de serem conhecidos por nós. E eles chamam-se o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese. Porque aqueles que estudarem a doutrina dos Espíritos não se permitirão entrar neste desequilíbrio. Porque se nós formos pegar lá na Gênesis, no capítulo 18, aí tem uma mensagem lá especial, trazida por nosso irmão, o Espírito Aragão. Item 8. Ele traz exatamente tudo que está acontecendo neste processo de transição planetária. O que nós poderíamos ou podemos passar. O grande desafio para nós, nesse instante de transição planetária, além de aprendermos a amarmos uns aos outros, é mantermos o nosso equilíbrio mental. Fundamental. Porque a loucura, o suicídio, o desespero tem levado as pessoas a atentar contra a própria vida, julgando e imaginando que vão resolver os seus problemas, sanando a vida do corpo. E a doutrina dos Espíritos vem nos mostrar a lei do engano. Você trocará uma dor por um tormento, porque você não solucionará problema algum dando, porque você vai estar infringindo uma lei natural, uma lei divina. Porque só Deus é dado o direito de dar e de tirar a vida. Na questão 880 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona aos espíritos qual o princípio natural do homem. E os espíritos nos respondem o da vida, o de viver. Esse é o direito. O primeiro direito natural do homem é o de viver. E como ele mesmo quer agora julgar-se detentor do poder e do direito de tirar não só a própria vida, como tirar a vida de demais. Através do abortamento, através da eutanásia. Quem somos nós que nos julgamos com o direito de infringir a lei natural? Então, esses desafios que o homem vem passando nesses tempos é o desafio de tentar vencer-se e não se deixar entrar nessa onda de desespero e de conturbação mental.
para não se permitir o desequilíbrio. Porque nós só nos permitiremos chegar a esse nível de desequilíbrio se nós não alicerçarmos em nós o entendimento dessa doutrina, que foi nos trazida pelos espíritos venerandos. Kardec, ao receber, veja, para a gente entender assim, que não tem nada fora do lugar. O próprio Kardec, quando começou a se sentir assim um pouco importante, né, diante da missão, quando ele viu o tamanho da mestre que ele estava recebendo, da proposta dos espíritos, ele questionou-se. Meu Deus, quanta responsabilidade! E aí ele questiona os espíritos. Se ele não tivesse assumido essa responsabilidade, o que seria? E aí os espíritos olham e dizem, o que seria? Acaso tu achas que nós só teríamos você para fazer a missão? Claro que não. Porque os espíritos sabem que nós ainda somos tão imperfeitos moralmente que em qualquer desafio nós titubeamos. E ele vem nos convidar a exercer em nós o grande desafio do entendimento da fé inabalável. E aí a gente não aprendeu ainda, porque nós achamos que fé é acreditar. Acreditar, eu acredito hoje em algo, amanhã eu desacredito. Basta alguém com uma boa palavra vir com uma conversinha e eu vou passar a pensar como aquela pessoa, principalmente se eu for uma pessoa que esteja facilmente influenciável. Exato. O outro vai me demover da minha ideia com muita facilidade. Mas se eu tiver convicção no que eu acredito, no que eu sei, não acredito não, no que eu sei sobre a imortalidade da alma. Eu sei que o espírito não morre, o corpo perece, o espírito não. Eu tenho convicção disso. Então não vai haver ninguém que venha me demover dessa ideia, porque ele não terá argumentos. Os espíritos já nos comprovaram de forma que não tem como você dizer que não existe a vida após a morte. Não há possibilidade. E este amor que esses espíritos têm por nós, que nos auxiliam com tanto desvelo, com tanto carinho, e eu, então, não posso jamais, não tem como negar. Porque eles não me auxiliaram na minha vida, não. Eles me carregaram no colo, verdadeiramente. No colo espiritual mesmo. Então, eu não posso negar jamais a presença dos espíritos em minha vida e o benefício que eu recebi da espiritualidade que o mestre me permitiu ter. Então, quando nós temos a fé inabalável, que é a convicção, a certeza de que existe um Deus soberanamente justo e bom, que ninguém passa por desafios na vida que não tem um propósito para um bem maior. Porque o propósito de todas as dificuldades que nós passamos em nossas vidas é sempre para o nosso crescimento moral. Sempre para o nosso bem. Porque Deus quer o nosso progresso. Ele nos espera e nos aguarda há quantos 1000 anos? Jesus, criado igual a nós, espírito simples e ignorante. E hoje é o governador do nosso orbe. Quando é que nós vamos nos permitir chegar a sermos governadores planetários? Quando alijarmos de nossa alma o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a prepotência, a maledicência. Quando nós tirarmos de nós o apego às coisas materiais e nós tirarmos de nós o entendimento como se a verdadeira vida fosse a vida do corpo.
que perece. Porque vamos pensar, você por acaso, a gente encontra por aí Lázaro, que o mestre auxiliou, né, a sair da letargia, catalepsia, ele está andando por aí ou ele já desencarnou também? Os leprosos que Jesus curou, eles estão por aí andando ou eles desencarnaram mesmo depois da cura? Porque Jesus não estava preocupado com o corpo, ele estava preocupado com a alma, com o verdadeiro sentido daquilo que aqueles espíritos que, quando o buscaram, tinham em si, mas que, na primeira oportunidade, desviaram-se mais uma vez. Porque as pessoas ainda têm o costume de dizer assim, é porque a carne é fraca. A carne não, o corpo não tem sentimento. É verdade. Quem é fraco é o espírito, que não está se permitindo vencer as suas más inclinações. E os espíritos nos alimentam no livro dos espíritos. Que nós somos influenciados pelos espíritos constantemente. Mas os espíritos só nos podem nos influenciar a ponto de alterar a nossa conduta se nós coadunarmos com o sentimento, pelas nossas más tendências. Se não, não adianta. Quantas vezes espíritos tentaram interferir no trabalho de Chico Xavier e cansaram, e desistiram, e foram embora. Porque não tinha campo de abertura para essa influência. Então, nós só somos obsediados porque nos permitimos ser obsediáveis pelas nossas más inclinações. Não tem nada a ver com os espíritos. E aí, às vezes, eu fico imaginando, será que esses espíritos obsessores são nossos inimigos ou são nossos amigos? Porque são eles que fazem a gente buscar o auxílio. Então, para mim, eles são anjos tutelares. Não é verdade? Porque eles vão nos auxiliar a vencer as nossas más inclinações. A despertar, né? Porque se não fossem eles, nós não iríamos para a casa espírita. Exato, verdade. Nós estaríamos na nossa zona de conforto ainda. Nós não estaríamos buscando melhorar-nos, modificar as nossas condutas morais. Porque a gente ainda é daquele nível de que tá ruim, mas tá bom, deixa como tá, mexe não. É. Porque modificar, transformar, vencer nossas más inclinações dói, incomoda. Porque vai ter que fazer com que você saia da mesmice. E nós ainda somos seres muito acomodados, espiritualmente falando. Porque se há mais de 2000 anos o Mestre veio estar conosco, entre nós, e nós ainda não atentamos ao chamado dele. Quanta acomodação. Mais de 2000 anos e a gente ainda insiste nos mesmos equívocos. E quantos de nós já tivemos sucessivas reencarnações e caímos dentro da mesma condição? Nos mesmos equívocos, gente. Olha, e a gente tem exemplos disso nas próprias obras. Já leu a sequência das obras de Chico Xavier? Trazida onde ele traz para nós, são 5 reencarnações dele de Emmanuel. Começa com há 2000 anos, Emmanuel como Públio Lentulus, Chico como Lívia, reencarnam juntos para um primeiro desafio. E ela sempre, quando conhece o Evangelho de Jesus, tentando o chamar, vive uma vida dificílima, porque ele colocaram na cabeça dele que ela era indigna, tinha traído, mas ela moralmente lá firme até o fim. Depois a gente vem 50 anos depois, ele vem lá como escravo Nestório para vencer mais uma vez. Aí a gente vê as dificuldades. Gente, quando você vai parar para ver os desafios morais desses espíritos,
não estão muito distantes de nós. E aí, quando a gente vai para o livro Renúncia, quando Alcione pede na espiritualidade, gente, eu quero um dia, eu digo muito isso, e as pessoas ficam rindo, mas eu quero chegar ao chulé da renúncia daquele espírito. Um dia eu chego lá. Porque é um espírito que vence os desafios daquela encarnação de uma forma tão sublime que a gente fica imaginando, meu Deus, quando eu vou chegar nesse patamar? Um espírito que na espiritualidade é advertida pelo seu guia espiritual e mentor na colônia, quando ela vai pedir para reencarnar, para auxiliar aquele amado do seu coração na luta reencarnatória. E o seu mentor olha para ela e diz assim: tu acaso não sabes que vários dentre nós que pediram o mesmo desafio que ti, recaíram nos equívocos e assomaram para si novas necessidades de reajustes? Estás ciente do desafio que estás pedindo? E ela olha para o mentor e diz: estou ciente, mas eu orarei firmemente ao Mestre Jesus que não me permita recair. E eu vencerei e auxiliarei o meu amado. E aqueles espíritos que estão lá, reencarnados, que são espíritos íntimos do meu coração. E que a saudade me chama para estar junto a eles nesse novo desafio reencarnatório. E aí, quando a gente vai observar, gente, quantas dificuldades passou em sua existência, conhecer a alma de sua alma, em ter idade na juventude, vamos realizar, no tempo de hoje, aquele espírito reencarnado encontra a alma de sua alma, aquela atração que é a atração espiritual, não é carne, não é corpo, é alma. Você olhar no fundo dos olhos daquele ser e dizer assim: é você. E ela olhar e dizer assim: não é o momento de nós vivermos a nossa relação. Porque você comprometeu-se antes com a igreja. E que estarei aqui para te auxiliar nos desafios do compromisso que já assumiste antes mesmo de me conhecer. Gente. E aquele espírito olhar para ela e dizer: mas eu não consigo dominar em mim o sentimento que tenho por ti. Ela olha para o seu mentor da igreja, que era tio dele, e olha para ele e diz: não me peça isso. Porque embora sinta por ti o mesmo sentimento, mas quem sabe, olha a lucidez do espírito, quem sabe não foi este o mesmo motivo da nossa queda na encarnação passada. Tu assumiste o compromisso na igreja e eu te desviei. E não serei eu que te desviarei mais uma vez do teu caminho. O teu caminho é na igreja. Vai vencer. Aí a gente fica imaginando o tempo de hoje, que esse povo vive assim, do pega daqui, solta dali, toma de lá, vem de cá, não sabe nem o nome, já foi. Verdade. Verdade. Aí a gente para, analisa, onde é que nós estamos? O que é que nós queremos para a nossa vida, mas não a vida do corpo, a verdadeira vida, da alma. Porque os apelos sexuais, sensuais, eles existem e são aos montes. Quantos desafios a gente que vive numa relação de anos? Ou acha que é fácil? Ou acha que nunca teve alguém que veio tentar demover a relação de um casal como eu e Hinaldo? Quantos assédios ele não já recebeu? Eu também. E se nós formos permitir cair desses assédios, quantas vezes a gente vai modificar a nossa relação? Qual é a estabilidade de vida? O que é que nós queremos? É o fulgor
É o que nós precisamos pensar. Então, os desafios da vida são muitos. Da posse, do ouro, do julgar que tem o poder, esse poder da terra. Porque o mestre, quando estava à frente daquele homem que tinha o poder de condená-lo ou absolver segundo as leis dos homens, e que diz a ele que tem esse poder, o mestre, com toda a sua dignidade, diz que ele não tinha poder nenhum perante ele que não fosse dado pelo Pai. E o mestre ainda adverte que dali a muito pouco tempo aquele homem perderia todo aquele poder dele. E foi o que aconteceu com César. Porque um ano depois ele perde e cai na desgraça, na falência, do poder todo que ele julgava que tinha. Porque para as almas que têm honra e vivem a vida espiritual, elas não temem a morte do corpo. Porque o corpo é um empréstimo divino do qual nós daremos conta do bom ou do mau uso que nós fizermos dele. Então, se nós abusarmos da bebida, do cigarro, da drogadição, da sexolatria, dos vícios morais que nós tivermos, esses são os grandes desafios que nós vamos precisar ressarcir. Serão os ajustes que nós precisaremos retornar à vida do corpo para mostrarmos que nós vencemos aquela má inclinação, aquela má tendência. E são esses desafios que fazem com que, na nossa reencarnação, se nós não nos vencermos, nós recairemos. Isso. E é o que leva, muitas vezes, os espíritos a entrar no processo depressivo. Quando se olham no espelho e percebem as suas tendências morais e não conseguem suportar o que sabem que vai no íntimo do seu ser. Porque nós podemos esconder muitas coisas dos olhos humanos. Mas A pessoa mais importante que a gente não esconde nada somos nós mesmos. Nós somos obrigados a conviver conosco mesmo diariamente. Sim, sim. E olharmos para nós no espelho e sabermos quais os sentimentos reais que vão no íntimo do nosso ser. Então, eu posso fingir que gosto muito de A, de B ou de C, abrir o maior sorriso, dar o maior abraço, mas no íntimo, o sentimento que eu tenho não é aquele. E a doutrina vem nos convidar a entender que na vida espiritual não vai existir essas máscaras. Nós seremos quem nós verdadeiramente somos, não quem a gente demonstra aos outros que somos. Por isso que a doutrina dos Espíritos bota a nossa vida aqui, ó, na palma da nossa mão. Ela não é fácil de ser vivenciada porque ela nos convida a uma transformação moral séria, não a fingimentos, a máscaras. Ela nos convida a olharmos para a vida com um olhar diferente, com um olhar maduro. E amadurecer dói, porque requer esforço. Esforço íntimo, moral, que não pode ser feito pelo outro. É intransferível. Esta transformação só pode ser realizada por cada um de nós. Nem pelos nossos filhos nós podemos fazer. Cada um dará conta da sua boa ou má administração da sua vida. E você dará conta não é a ninguém, porque ao contrário do que nos foi passado, como se nós estivéssemos lá na porta do céu, São Pedro, com um livro dourado, dizendo assim, tu vai para ali, tu vai para aqui, tu vai para lá. Não existe isso. Ao desencarnarmos, estaremos aonde a nossa consciência nos levar. Aí a gente começa a entender por que André Luiz passou 8 anos nos umbrais. Porque era onde a consciência dele de culpa o levava a estar.
por não ter o conhecimento da vida real, da verdadeira vida, a vida espiritual. Como é que nós seremos? Por que Eurípides Barçanufo, gente, foi rogar ao mestre, pedir a Jesus que ele permitisse que ele abrisse um hospital espiritual para receber os espíritas falidos. Porque tínhamos a codificação em nossas mãos para conhecer, para estudar. Quantos sabem de cor salteado as perguntas e respostas, ipsiliter ponto vírgula, do que está no contexto, mas não vivencia em sua vida? Porque o nosso grande desafio do conhecer essa doutrina é aprendermos pela nossa inteligência, através da leitura, do estudo, trabalharmos os nossos sentimentos com o aprendizado e fazermos com que ela saia de nós através das ações no bem e no amor ao próximo. Aí a gente entende esse amor que Jesus vem nos ensinar. É este o amor que ele nos chama a vivermos em nossas vidas, que é entendermos que assim como nós, filhos de Deus e eles, e você e todos que estão conosco, não se preocupe. O pior de todos aqueles que você possa imaginar assim, é o mais difícil espírito que possa existir na Terra. Ele é filho de Deus, igual a mim, igual a você, igual a qualquer um de nós. E ele está fadado à perfeição. Ele só está um pouquinho atrasadinho no seu galgar, na sua existência. Mas ele chegará lá um dia. Quando? Não sei. No momento em que ele despertar. Porque vamos lembrar, gente, o Evangelho está cheio de exemplos. Quem era Paulo de Tarso? Vamos lá. Exemplo. Todo mundo quer, assim, Paulo de Tarso é o exemplo. Mas quem era que queria que, como cristão, Saulo entrasse em sua casa? Diga lá. Com a espada para poder cortar-lhe a cabeça? Metade da vida perseguindo os cristãos. Mas quando ele entendeu e encontrou-se com Jesus, na hora, Senhor, que queres que eu faça? Ele não teve dúvida, não. Então, qual é o nosso desafio? Quando é que nós vamos nos encontrar com Jesus? Você já se encontrou? Você já se encontrou? Porque aquele que encontra-se com Jesus nunca mais será o mesmo. Não tem como. Quando nós começamos a conhecer essa doutrina, e ela de fato entra em nossos corações, porque eu não aceito quando as pessoas vêm me dizer assim, fulano era espírita, deixou de ser. Não, ele não era espírita. Ele conheceu a doutrina, ele frequentou, ele pode até ter sido trabalhador, mas espírita não. Porque o espírita, quando entende a doutrina, não tem como você deixar. Não há possibilidade, porque os ensinamentos são tão profundos que não tem como você negar, como você esconder, como você dizer que não existe. Ele é. E transforma a luz, modifica a nossa vida. Não dá para você ser a mesma pessoa. É impraticável. Impossível. Porque você vai ver tantas coisas que você vai olhar e vai dizer assim, não tem como negar. Então, conhecer Jesus é permitir-se entender este amor. É permitir-se dar uma nova oportunidade. Pare de se autossabotar em sua vida. Entenda que você vai progredir, você é luz. Mas deixe acender a sua luz. Porque quem apaga a luz de nós mesmos somos nós com os nossos sentimentos equivocados. Com as nossas más tendências.
Porque o alimentar das nossas virtudes, ela é uma construção íntima, pessoal também. E à medida em que nós vamos aprendendo as lições do Mestre, se tornará algo tão natural em nossas vidas, o exercer das virtudes, que para nós vai ser a mesma coisa que trocar de roupa. Não é verdade. Porque nós não saímos de casa sem roupa. Quando nós vamos sair de casa, nós nos vestimos. E fazer o bem vai ser a mesma coisa. Exato. A gente não vai conseguir mais sair de casa sem ele. Porque ele estará dentro do nosso coração, na nossa vida, na nossa existência, no nosso dia a dia, no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar. Fazer o que Joana nos convidou. Crer no bem, pensar no bem, viver no bem. Para que nós possamos atingir a nossa perfeição moral. O conhecer a nós mesmos e nos autotransformarmos. Eu acho que é chegada a nossa hora, né? Quanto tempo a gente tem? Diga aí, já está aqui, eu me chamo a atenção. Eu já quero aproveitar essa ocasião aqui e agradecer imensamente por tudo que nos passou, Cris. Olha, estamos realmente... É muito, muito gratificante essas palavras, a sua experiência, essas explanações, como vai dar motivação, como faz a gente, sabe, querer, né? Vamos buscar, vamos nos melhorar. E isso é através do aprendizado, do ensino, né? Do conhecer-te. Muito obrigada, Cris, por fazer parte da comunidade espírita, por repassar tudo que você tem aprendido, nos dando muita modificação. O NEAN lhe agradece profundamente. Sinta-se abraçada por todos. E, olha, continue sempre conosco, continuaremos lhe chamando. Você é muito importante para nós. Eu vou lhe convidar para fazer Eu que agradeço a oportunidade do trabalho do bem, né? Pronto, que possamos fazer a prece de encerramento, se possível, lhe convido a fazer agora, para que demos por encerrado essa outra parte. Você faz a prece? Vamos lá. Faço sim. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos em Teu nome, Senhor. Que nós possamos receber do alto o lenitivo necessário de todas as bênçãos que Tu puderes derramar no coração de cada um de nós. Agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, aprendendo um pouco mais sobre Tua doutrina de paz, de luz e de amor, que vem trazer o consolo aos nossos corações. E que logo mais possamos estar todos juntos, assistindo o Hinaldo Neri, para podermos concluir esse seminário tão maravilhoso que vem trazer para nós grandes ensinamentos. Que Deus abençoe essa equipe espiritual e todos os trabalhadores do NEAN nesse trabalho do bem. Muita paz a todos e Deus nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada mais uma vez. Muita paz. Agradecemos também a todos que estão nos acompanhando. Pedimos que continue conosco logo mais. Vamos retornar através de um intervalo às 16h20 com o Hinaldo Neri. Isso daí. Depois teremos doutor Irineu. Lembrando, gente, nossas palestras são realizadas todas terças, quartas e quintas às 20 horas. Nós temos todos os meios de internet a oferecer para vocês que procuram o NEAN. O NEAN continua com as suas atividades de forma virtual, mas auxiliando a todos através de tratamento, ajudando de toda forma possível. Continue nos acompanhando, se inscrevendo. Procure a inscrição no YouTube, NEAN, Núcleo Espírita Aristides Monteiro. Vão lá, deem o seu like, participem. Logo mais, vamos retornar. Mais uma vez, agradecendo e lembrando, as palestras estarão gravadas, vamos revê-las, vamos vivenciar sempre, sempre o sentido da vida. Muito obrigada mais uma vez, Cris. Fiquem na paz e vocês todos, até mais. Muita paz a todos. Até mais. Boa noite. Até mais. Um beijo.